Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do pedido de desculpas do Dória, meu amigo. O João Dória, quem imaginaria, pediu desculpas ao Lula. Você lembra que o Dória se vendia como o anti-Lula? Não, eu sou a direita, eu sou o anti-Lula e coisa e tal, e sou contra o Lula, e vou brigar contra a corrupção do Lula e não sei o que lá, e o Lula é um ladrão socialista, não sei o que lá, e agora o Dória pede desculpas ao Lula. Não. Queria ter a chance de dizer que errei e coisa e tal, né? Não é o primeiro e não vai ser o último. Vamos entender esse fenômeno do pessoal de direita que de repente se descobre lulista, né? Geralmente é o pessoal ligado ao PSDB. Essa turminha mesmo ali do PSDB que de repente percebe que na verdade gosta do Lula, né? Sempre criticou muito, sempre brigou muito, mas era de mentirinha, era só fazer de conta, né? E vamos saber também como é que a gente identifica pessoas que são verdadeiramente anti-Lula nessa história. Essa notícia foi sugerida por Liberal é o Caminho, bom dia, boa tarde, boa noite e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, meu. Quem imaginaria que o Dória era lulista, né? É o que eu falo para vocês, meu amigo. É muito fácil identificar essas figuras. É muito fácil. Chama-se PSDB. É facílimo identificar isso. É o pessoal ali da centro-esquerda e coisa e tal que adorava se dizer a oposição ao Lula e coisa e tal, mas a gente sabe, é só um teatrinho das tesouras ali, é só para justificar o Lula na presidência, o Lula no poder. Fernando Henrique Cardoso fez tudo o que podia e mais alguma coisa para o Lula ganhar a eleição, para entrar no poder, e nunca fizeram nada de verdade para tirar o Lula do poder. Então é óbvio essa história. E toda vez que aparecem esses movimentos, curiosamente todos eles ligados à isentosfera paulista e ligados ao PSDB, todos eles criticando muito o Bolsonaro, criticam muito o Bolsonaro, porque Bolsonaro não pode, e não sei o que lá. Você vai ver, os caras são lulistas, olha que coisa. Aqui, ó, o empresário disse que quer garantir a presença de ministros no evento da Lide, né? A gente falou ontem sobre esse caso de uma ex-ministra do governo Lula que falou que temos que unir o Brasil, que temos que parar de falar mal do Brasil, que os brasileiros só podem falar mal do Brasil quando o presidente for Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está liberado xingar o Brasil, dizer que tem queimada, destruição, morte, mas se o presidente é Lula, não podemos falar mal do Brasil, né? Não pode falar mal do Brasil, porque senão atrapalha o governo Lula, tem que ser um governo de união, temos que nos unir em torno do Lula. E aí o que o Dória faz? Pede desculpas ao Lula. Não, vamos nos unir, Lula. Olha que coisa patética isso, né? É impressionante como se isso surpreendesse alguém no final das contas. Todo mundo sabe que o Dória sempre foi muito mais para lá do que para cá nessa história, né? Pois bem, e olha aqui, lembra isso aqui, ó? Dória, o anti-Lula. O Dória, isso aqui é de 2017, cara. Não faz tanto tempo atrás, não, cara. 2017 foi o quê? 5 anos atrás. Pouco tempo atrás o Dória se vendia como anti-Lula. Não, que eu sou contra o Lula, que eu quero acabar com o Lula, que o Lula é um ladrão, o Lula é um corrupto, que o Lula só faz mal ao Brasil. Agora não, quero pedir desculpas ao Lula e não sei o que lá, e união e não sei o que lá. Eu só não fico chateado com isso porque o Dória pedindo ajuda ao Lula só prejudica o Lula no final das contas, né? Tanto que aqui, o Dória escreveu uma carta para o Lula, se ridiculariza, mas não recebe nem resposta e não vai receber porque o Dória simplesmente se anulou politicamente, né? O mesmo caminho que está seguindo o Pacheco e tantas outras figuras aí da, entre aspas, direita, que cresceram por conta de Bolsonaro e decidiram por algum motivo brigar com Bolsonaro. Soraya Tronic, Simone Tebet, todas figuras que estão simplesmente dissolvendo no ar, nunca mais terão qualquer relevância na política brasileira. O Dória, né, totalmente fora disso daí, no final das contas, fazendo os eventozinhos da Lide dele lá em Londres, levando um monte de gente da elite aristocrática socialista brasileira, só o pessoal da bolha falando uns para os outros e coisa e tal, mas no final não consegue atingir ninguém fora da bolha deles, né? Dória se lança como João Pacificador e manda carta com pedido de desculpas para Lula e Alckmin, que não sei o que lá, que eu estava errado, vamos fazer as pazes, eu não sei o que lá. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo, é muita disfarçatez, muita hipocrisia desse pessoal, mas é o que eu falo para vocês, a esquerda, por definição, é hipócrita mesmo. Isso não é um erro do Dória nesse caso, é simplesmente a continuidade dele, né? E ele não foi nem o primeiro nem o último, né? Você lembra que o Alckmin, isso aqui ó, é de quando? 2017 também, aqui, 2017, 5 anos atrás. Lula quer voltar à cena do crime, diz Alckmin ao assumir a presidência do PSDB.
2017, meu amigo, 5 anos atrás, o Alckmin, não que Lula, criminoso, corrupto, terrível, né? O cara quer voltar à cena do crime, coisa e tal. E o que a gente viu em 2022? Lula e Alckmin lançam um movimento de reconstrução do Brasil. Olha que lindo, o Alckmin tá lá, vice do Lula, bonitinho, elogiando Lula, cantando Internacional Socialista. É impressionante, meu amigo, como é que esse pessoal não tem a menor espinha dorsal, cara. Já viram o polvo passando por buraquinhos, assim, o polvo é uma coisa elogiosa, eu acho o polvo um animal bacana pra caramba, mas nós, seres humanos, né, somos vertebrados, né, a gente não consegue passar por qualquer buraquinho, porque geralmente a gente tem uma coluna vertebral que impede que a gente passe por qualquer buraquinho ali, né. O Alckmin não tem, o Alckmin, do ponto de vista moral, ele passa em qualquer buraquinho para se manter relevante politicamente. E aí agora o Alckmin tá ali, ó, vice do Lula, apoiando o Lula, né? Cantando a Internacional Socialista. Olha que coisa, né? Que coisa linda. E também não foi só o Alckmin, não. Vamos lembrar aqui do pessoal do MBL. MBL entrega na Câmara pedido de impeachment de Dilma, porque Dilma é corrupto, nossa bandeira nunca será vermelha e não sei o que lá. E fazendo os movimentos contra a Dilma, contra o Lula, contra o PT, MBL anti-Lula, não sei o que lá, anti-Dilma, contra a corrupção do PT. Aí depois, tá aqui o Kim Kataguiri aqui tirando foto junto com a galera do PT, todo mundo bonitinho, todo mundo ali do mesmo lado, todo mundo na amizade, todo mundo ali. É o que eu falo para vocês, meu amigo. É fácil de identificar esse pessoal. É molinho identificar esse pessoal infiltrado na direita. Primeiro, que a revolta deles contra o Lula é recente. Você pode ver, né? O Alckmin critica muito o Lula em 2017, o Dória critica muito o Lula em 2017. Kim Kataguiri critica o Lula em 2015. Assim, tem 5 e 7 anos de idade a revolta deles com o Lula. A pessoa que começa a se revoltar com o Lula só nesse momento, só na roubalheira da Dilma e coisa e tal, na verdade não é anti-Lula, entendeu? Não tem esse ódio todo. Compara isso, por exemplo, com o Bolsonaro, que está aqui em 2003. 2003 o Bolsonaro está arrumando confusão com o PT, confusão com o Lula, criticando o Lula. O pessoal fala assim, mas o Bolsonaro votou a favor do Lula, o Bolsonaro chegou a elogiar um ministro do Lula e não sei o que lá. Meu amigo, mas se você pegar a quantidade de vezes que ele criticou o Lula nesse meio tempo, lá em 2003, lá atrás, quando o pessoal do MBL ainda estava trocando fralda ainda, a mamãe ainda tocava fralda do pessoal do MBL, quando o Dória ainda era um molecote ainda, nem sabia o que era política ainda, o Bolsonaro já estava criticando o PT, já estava criticando a esquerda. É isso que faz a diferença. É por isso que eu falo que as pessoas esquecem que o Bolsonaro tem uma história por trás dele. E para o povo brasileiro isso faz diferença. Isso é significativo. É exatamente nesse ponto, porque o pessoal percebe que o Bolsonaro ele fez toda a história política dele dessa forma. É diferente do MBL, do Alckmin, do Dória, que são oposição ao Lula, mas é aquela oposição assim, oposição prudente, sofisticada, entendeu? Aquela oposição PSDB da coisa. E aí, meu amigo, para virar pró-Lula, para pedir desculpas pro Lula e para começar a chupar o Lula, pouco custa, né? Esse pessoal adora mudar de ideia, assim, na hora que tiver qualquer coisinha, briga com o Bolsonaro e vai lá para a esquerda imediatamente, né? Então é isso que eu falo para vocês. Existe um motivo pelo qual o Bolsonaro é percebido pela maior parte do povo brasileiro como o verdadeiro anti-Lula, o verdadeiro anti-esquerda no Brasil, porque ele tem um histórico, ele tem uma integral no tempo de críticas ao PT que nenhum desses outros aqui consegue ter. No primeiro ventinho que bate no sentido contrário, o Dória pede desculpas, o MBL assina cartinha, o João Dória, o Alckmin vira vice do Lula, ou seja, esse pessoal todo muda de ideia e apoia o Lula imediatamente no primeiro ventinho que passa por aqui, né? Bolsonaro é diferente, é por isso que eu falo para vocês. Existe um motivo pelo qual o Bolsonaro é o principal nome da direita. Bolsonaro é perfeito? Ele não errou nada? Não, lógico que não, pô. Errou um monte de coisa. Eu também critico o Bolsonaro pra caramba. Um monte de coisa que ele fez eu critico, mas não tem nome melhor na direita, não tem ninguém nele. Por quê? Porque para criticar o PT há tanto tempo, para se colocar como anti-Lula há tanto tempo, ninguém existe na política brasileira. Não tem ninguém na política brasileira dessa forma. Sem contar as outras características que fazem do Bolsonaro um bom político, como, por exemplo, o fato dele ter sido deputado por tanto tempo e, portanto, conhecer muitos deputados, conhecer a Câmara brasileira, isso faz uma diferença muito grande. Ele conseguiu se manter no poder durante a presidência dele, porque você pode ter certeza que tinha gente querendo o impeachment do Bolsonaro ali. Ele conseguiu se manter negociando com o pessoal justamente porque tem trânsito em um monte de partidos ali na Câmara brasileira.
Então, essa é a coisa. Esse pessoal que se diz anti-Lula de conveniência, que chega na época da eleição, começa a criticar Lula, começa a tirar foto com Bolsonaro, tomem cuidado, né? Já foi o Dória, já foi o MBL, já foi o Alckmin, e o próximo é o Marçal, tá? Pode ter certeza que o Marçal já tá brigando aqui, não porque o Bolsonaro tem que cuidar da vida dele, porque o pau vai quebrar se ele continuar com crítica. O Marçal vai ser outro que daqui a... O Marçal já tava pedindo desculpa pro Boulos, já pediu desculpa pro Boulos, mas para pedir desculpa pro Lula pouco custa, né? Já disse que exagerou um pouco nas críticas ao Boulos e coisa e tal. Para pedir desculpa pro Lula, meu amigo, é um pulo. Marçal é o próximo que vai pedir desculpa pro Lula, pode ter certeza, né? Aqui, ó, a equipe dele já é toda do Marçal, a equipe do Marçal já é toda do Dória, os assessores lá eram secretários do Dória, coisa e tal. Tá mais do que na cara que esse cara é mais um dessa turma da isentosfera paulista, que, né, se pintando, quiseram vender uma imagem de radical, de pessoa radical e coisa e tal. Mas, meu amigo, uma coisa, para você ter uma imagem radical, você precisa ter uma história. É isso que eu falo para vocês. Qual é a história do Marçal? O Marçal surgiu para a vida política outro dia. Marçal não tem nada em termos de política. Bolsonaro tá batendo no PT desde 2000, desde os anos 2000. Então é isso que esse pessoal não consegue falsificar, não consegue criar do nada. É isso que faz diferença no final das contas, né? Outra coisa é a questão desse negócio de gesto de mãozinha, né? Porque vamos lembrar, essa coisa começou com o Dória, né? O Dória tinha o gesto ali, ó, do Acelera São Paulo, né? Que era o gesto dele aqui. Aí depois veio o Lula, né? Fazendo o L do Lula. Aí Lula, faz o L aí Lula. E depois teve o Marçal e não sei o que lá. Ou seja, esse negócio de gesto de mãozinha, meu amigo. Vocês sabem que o Dória é ligado à questão de marketing, de propaganda, né? Está na cara que isso é ideia desse pessoal. Fazer gesto de mãozinha com o Acelera, com o Marçal, com o Lula e coisa e tal. Pois é, meu amigo, você compra se você quiser essa história do Marçal. Eu não compro. Dória pedindo desculpa, meu Deus do céu. O fundo do poço tinha um alçapão e ainda conseguiu descer mais um pouquinho, Dória. Que vergonha alheia, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.